Uh, yeah. Bom dia, galera, tudo certo com vocês? Vamos lá, seguindo com nossas resoluções de questões do ENAD. Hoje a gente vai resolver mais duas questões, né? Só que hoje as questões estão ligadas à área de termodinâmica da engenharia química. A gente vai resolver dois problemas associados com a área de equilíbrio de fases, tá? Primeiro, começando com a questão 20 do ENAD de 2011. A questão diz o seguinte: a respeito das propriedades termodinâmicas de um fluido de trabalho, nas suas formas de líquido saturado, vapor saturado, mistura de líquido e vapor saturados, em um processo que ocorre a pressão constante, conclui-se que. Aqui a gente tem um enunciado, um problema estrutural clássico de uma situação de um equilíbrio líquido-vapor, e ele faz a primeira seguinte afirmação, que o título representa o percentual de um líquido, o percentual de líquido em uma mistura. Essa proposição é falsa, uma vez que o título nada mais é do que a razão entre a massa dissoluta e a massa de solução. Então a letra A aqui é uma afirmação falsa. Na letra B, ele afirma que a energia interna específica do sistema aumenta durante a vaporização, o que é uma afirmação verdadeira. A gente sabe que a nível molecular a gente tem um aumento da energia interna na transição de fases do líquido para o vapor. A entalpia, passando para a letra C, a entalpia específica da mistura é constante ao longo da vaporização, mais uma vez, uma afirmação falsa. A letra D, a temperatura da mistura aumenta durante a mudança de fase, mais uma vez uma afirmação falsa, Durante a mudança de fase a temperatura é constante. E, por último, letra E, o volume específico do líquido saturado diminui com o aumento da pressão de operação. Essa proposição também é falsa, porque dentro de condições normais de pressão, ele não faz nenhum adendo fora isso, mas dentro de condições normais de pressão, a gente não tem aí, a gente considera o líquido como incompressível. Além disso, ele fala que o processo ocorre a pressão constante, o que é um fato aqui que já faz a gente ter uma pulga atrás da orelha, porque ele está falando de um aumento de pressão de operação e um processo a pressão constante. Então a letra E também é falsa dentro da situação que foi apresentada na questão 20. Com isso, a única proposição verdadeira é a letra B, então ela é a resposta aí para esse nosso problema. A segunda questão que a gente vai se propor a resolver também é uma questão da prova do ENAD de 2011, a questão 22. Também, mais uma vez, uma questão de equilíbrio de fases. Ele fala que suponha que a superfície de um lago parado está em equilíbrio termodinâmico. Aqui a gente tem a nossa primeira informação relevante, de que o nosso sistema está em equilíbrio termodinâmico. A gente sabe o que essa informação significa dizer. O sistema em equilíbrio termodinâmico ele tem igualdades de temperatura entre as fases, que indica o equilíbrio térmico, igualdade de pressão entre as fases, que indica o equilíbrio mecânico, e a igualdade de potencial químico de cada um dos componentes em cada uma das fases, o que é o próprio equilíbrio químico, Essas três afirmações garantem que as forças motrizes, que podem gerar desarranjos no nosso sistema estão equiparadas entre as fases e que as velocidades de transição entre as moléculas são iguais entre as fases. E esse lago está em equilíbrio com ar estagnado. A gente também tem que admitir que esse lago seja sulfuroso e que a gente tem SO2 aqui, e esse SO2 está se difundindo do fundo do lago até a superfície, migrando para o ar atmosférico. Nessa situação, avalie as asserções a seguir. Esse tipo de problema aqui apresentado é uma questão do tipo asserção-razão, e ela é um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado em questões normais, mas é um tipo de questão que aparece algumas vezes aí nas provas do ENAD. Aqui a gente tem a primeira afirmação, a gente tem uma segunda afirmação, e no meio, entre as duas afirmações, vou nomear aqui essa como uma afirmação 1, essa como uma afirmação 2, e entre elas a gente tem um porquê.
E aí a gente pode ter uma afirmação que seja falsa entre essas duas, a gente pode ter as duas afirmações como falsas, a gente pode ter uma afirmação como verdadeira e uma afirmação como falsa, e a gente pode ter as duas ainda como verdadeiras, sendo uma justificativa ou não para a outra. Então, quando a gente se depara com esse tipo de questão, o nosso primeiro passo aqui é avaliar, né, as asserções e verificar se elas são verdadeiras ou falsas. A primeira afirmação diz o seguinte, que a fração molar de SO2 é igual em ambos os lados da interface líquido-gás. Isso aqui, logicamente, é uma afirmação falsa, né? Não tem como isso aqui ser verdade. Dentro do equilíbrio termodinâmico, a gente não tem, dentro das regras, a igualdade de composição de fração molar entre as fases. Né? A gente tem igualdade de potencial químico, de temperatura e de pressão. E ele fala que isso porque a temperatura é igual em ambos os lados da interface líquido-gás. E aqui sim a gente tem uma afirmação que é verdadeira, né? A temperatura necessariamente é igual. Então agora a gente vai passar, a avaliar o que se diz acerca dessas duas asserções. Ele fala assim, acerca dessas asserções assinale a opção correta. As duas, na letra A ele fala o seguinte, as duas asserções são proposições verdadeiras e a segunda é uma justificativa da primeira. Isso aqui obviamente é falso, uma vez que a gente já verificou que a primeira afirmação é falsa, então as duas não podem ser verdadeiras. Na letra B, mais uma vez, ele diz que as duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira. Também é falso porque a primeira proposição é uma proposição falsa, A primeira das asserções é falsa. A letra C diz que a primeira asserção é uma proposição verdadeira e a segunda é uma proposição falsa. Também falso, Isso aqui está errado porque a primeira asserção é falsa e a segunda, sim, é que é verdadeira. Na letra D, ele diz que a primeira asserção é uma proposição falsa e a segunda é uma proposição verdadeira. Isso aqui é verdade, isso aqui ele está contando uma verdade para a gente. E a letra E, ele fala que tanto a segunda, a primeira quanto a segunda asserção são proposições falsas, o que é falso porque a segunda é verdade. Com isso, a resposta para o nosso problema está aqui na letra D. Aqui a gente teve aí dois exemplos de questões ligadas com a área de termodinâmica de equilíbrio de fase. Vocês viram que as duas são bem conceituais no conceito da concepção. Nenhuma a gente tinha que recordar características do fluxo energético ao longo dos processos de transformação dentro do equilíbrio líquido-vapor. Foi a questão 20. E aqui na questão 22, um problema mais estruturado associado aí com o equilíbrio líquido de fases, também dentro de uma interface líquido-vapor. Espero que as questões tenham ficado claras para vocês, galera. Uma boa prova do ENAD a todos aqueles que irão fazer. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.